Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, ao convite do seu Valentim, que se não fosse por ele nós não estaríamos aqui hoje, e gostaria também de pedir à espiritualidade da casa que nos ampare e nos ilumine nessas reflexões que trouxemos hoje para que a gente consiga, como o seu Valentim muito bem colocou, que a gente consiga, de fato, colocar em prática, né? Porque às vezes nós vemos que o Evangelho é uma coisa desejada, né? Os ensinamentos dos Espíritos é uma coisa que a gente almeja, mas ao mesmo tempo, talvez por nós não estarmos vendo como nós estamos vendo um ao outro, a gente deixa no benefício da dúvida. E assim a gente vai adiando um pouco essa nossa reforma íntima, esse nosso esforço, muitas vezes, que nós deveríamos colocar, nós não colocamos. Então, nós ainda conseguimos interpretar da nossa maneira e não da maneira que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo. Então hoje, aqui, de fato, nós gostaríamos de fazer estas provocações. Longe de nós sermos grandes conhecedores e estudiosos, mas nós temos uma certa interpretação que os anos vieram nos trazendo a respeito da nossa situação, a respeito do que nós estamos assumindo e da doutrina que de fato nós pregamos. E aí hoje, acredito que muitos de nós estamos aqui em busca de alguma coisa. Talvez uma cura material, uma cura espiritual, um acalento no nosso coração ou na nossa própria mente. E às vezes, talvez inconscientemente, nós estamos aqui vindo e terceirizando para a espiritualidade. Terceirizando no sentido de que eu venho, por favor, espíritos amigos, trabalhem e façam por mim. Eu falo isso porque muitas vezes lá em Araraquara nós nos deparamos com essa situação. Pelo fato de nós já estarmos indo no centro, parece que nós já estamos fazendo tudo o que devemos fazer. Mas na verdade não. Na verdade nós estamos chegando aqui, buscando conhecimento para que de fato apliquemos. E assim nós e a espiritualidade trabalhamos juntos, em regime de parceria. E é isso que nós precisamos entender hoje, que a espiritualidade amiga trabalha com a gente através do regime de parceria. Somos parceiros. Somos parceiros em todas as situações. E o que devemos colocar, ou melhor, pensarmos quais são os nossos parceiros. Se de fato a espiritualidade nos acompanha e nós permutamos trocas o tempo todo, qual que é o tipo de amigo espiritual eu tenho trazido comigo? Qual é o tipo de sentimento que tem habitado o meu coração? Dependendo da resposta, nós saberemos qual que é o tipo de amigo ou de afinidade que nós estamos estabelecendo. E através dessa afinidade que estabelecemos pelo sentimento que sentimos, não existe atalho ou qualquer tipo de trabalho que faça com que isso deixe de acontecer, se não for pela nossa própria vontade. Então queremos a companhia de espíritos amigos, da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais, nos esforcemos no bem. É automático. Essa sintonia é automática. Então hoje, se nós passarmos em revista o nosso dia, frente aos sentimentos que tocaram o nosso coração, nós já saberemos
quem está ou quem esteve ao nosso lado. Mas nós aqui que professamos o cristianismo redivivo, estamos atentos. Ou melhor, é para estarmos atentos. Porque o convite se faz individual em cada um de nós. Temos o auxílio do centro espírita, temos o auxílio da espiritualidade, mas no final das contas, estamos aqui juntos, mas lá em casa, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, somos só nós. Somos só nós, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas dúvidas, que é inerente a cada um aqui. E está tudo bem, faz parte. Se Kardec teve dúvida na época da codificação, normal nós termos também. Mas o que nós precisamos talvez aclarar na nossa vida é o nosso foco. Para onde nós queremos ir? Para onde nós estamos indo? Será que as circunstâncias estão nos levando sem nós percebermos? Porque nós não estamos aqui no planeta Terra a passeio. Nós não estamos aqui na cidade de Caibar-Schutel a passeio. Nós não estamos aqui com o contato com o Espiritismo por mera casualidade. Se nós estamos aqui, conseguimos fazer o que tem que ser feito. E aí muitos de nós vamos nos perguntar, mas Manu, o que eu tenho que fazer? Daí eu vou dizer, não sei. Não sei dizer o que cada um de vocês ou de nós tem que fazer. Porque esse processo começa com o autoconhecimento. Porque nós, no nosso mundo íntimo, quando estamos ali nos esforçando, pedindo auxílio à espiritualidade, nós teremos lampejos do nosso íntimo, teremos sinais do nosso dia a dia do que teremos o que fazer, da tarefa que temos que assumir. Então a espiritualidade ela não nos deixa, na verdade nós que vamos deixando elas, porque eles nos pedem coisas que geralmente a gente não quer fazer. Perdoar o outro, às vezes eu não quero fazer. Se entender com um amigo, muitas vezes eu não quero fazer. Ser paciente com aquela pessoa no trabalho, também não quero. Vejam que são todos os pontos em que nós, às vezes, fugimos, é ali que nós temos que trabalhar. Falar mal dos outros? Falamos. Intrigas? Fazemos. Parece condição natural do espírito, mas não é. É uma condição normal da sociedade e de nós onde estamos inseridos agora. De saber desapercebidos na correria do nosso dia a dia, atrás do trabalho, atrás do estudo, atrás dos afazeres, nós nos deixamos levar pelo aquilo que vai acontecendo, pelo aquilo que está instituído normal. Mas a gente vê que os costumes evoluem, as coisas mudam. E nós já sabemos o que nós temos que fazer. E aí a gente precisa se conhecer e sentir dentro de nós o que a gente realmente tem que deixando fazer. Deixando de fazer. A gente sabe. Mas por ser muitas vezes dolorido ou prazeroso, nós ainda procuramos algum tipo de brecha na doutrina espírita para continuar sendo o que somos. E acredito que se nós estamos aqui hoje, nós não queremos mais ser aquilo que nós somos. Nós estamos procurando uma renovação. E uma renovação que parte da nossa própria atitude. Parte de nós.
Porque, como nós dissemos antes, nós não estamos aqui a passeio. E aí, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vai dar uma deixa para a gente a respeito do planeta Terra em si. Do planeta e de quem vive nesse planeta. E aí tem um trechinho que diz o seguinte, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, no item 6, ele diz o seguinte: assim se pode considerar sem receio de erro, sem dúvidas, a Terra como um hospital, um grande hospital onde as enfermidades morais são tratadas e curadas. Então, peraí. Então, se nós estamos no planeta Terra, logo um hospital, todos nós somos pacientes, de alguma forma. Todos nós estamos doentes em maior e menor grau. E o tratamento nós já sabemos qual é. O tratamento do espírito. Aquele tratamento que, uma vez feito, uma vez entendido, a moléstia some. E esse tratamento, muitas vezes, a gente deixa de lado e busca apenas os médicos da Terra, que deve ser procurado. E o tratamento físico, da medicina terrena deve ser feito. Mas se tratando de seres espirituais que nós somos, precisamos tratar, ou melhor, reparar aquilo que nós fizemos em algum outro momento da nossa história. E esse remedinho, essa receita é o amor. Essa receita é deixarmos de nos enxergarmos como centros do mundo para enxergar o próximo. Às vezes a gente vai andando na rua, lá em Araraquara, a gente vai pensando, andando de carro, e aí vem algumas reflexões, como por exemplo, quando nós estamos dentro da nossa casa, logo nós, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nós conversamos, cumprimentamos, dependendo, quando chegou do trabalho, nós perguntamos como foi o trabalho, e assim a gente interage. Agora, quando se trata do mundo, quando saímos na rua, aqui nas ruas de Matão, muitas vezes nós nem olhamos no rosto das pessoas que cruzam ao nosso lado, que passam ao nosso lado. Mas a gente mora, e a gente esquece de entender que a gente mora numa mesma casa, todo mundo junto. Fora da nossa casinha, do nosso âmbito familiar, nós estamos também dentro de uma outra casa. Está todo mundo junto, por que não se cumprimentar? Por que não ser empático? Por que não ser fraterno? Vejam que Jesus pede o básico. E às vezes nem o básico a gente está oferecendo. E aí, como que a gente quer melhorar? Como que a gente quer compreender a espiritualidade superior? Como que a gente quer chegar até Jesus se o próximo ao nosso lado nós o ignoramos? Ignoramos muitas vezes pelas suas possibilidades financeiras. Ignoramos caso esse nosso próximo não tenha casa. Ignoramos esse próximo caso a gente não tenha algum interesse que, de acordo com a profissão, de acordo com a posição social, ele vai nos favorecer. Vejam que, diante da espiritualidade e dessa doutrina do amor do Cristo, todos são importantes. Todos nós somos importantes. E vindo aqui de Araraquara para cá, eu estava pensando a respeito daqueles livros de autoajuda, que muitas vezes a gente adquire, pensando que até na parte em que nos toca de nos ajudar, a gente quer fazer sozinho. Mas não funciona assim.
Se eu quero me ajudar, eu procuro auxiliando o outro. Se eu quero ser feliz, eu tenho que saber se o outro está feliz também. Ainda temos muitas opiniões divididas, temos muitos achismos a respeito da vida, a respeito das circunstâncias. E lá no grupo de estudo em Araraquara, nós sempre fazemos esses tipos de reflexão e de provocações, que nós estamos ali para pensar de uma maneira igual. Igual no sentido de entender, buscar através de cada vivência particular nossa, buscar entender esse amor do Cristo. E a partir do momento de entendimento, senti-lo. E sentimos todos no mesmo nível. É nesse sentido que eu falo de pensar igual. Porque como Jesus diz que Ele e o Pai é um, por quê? Porque eles querem a mesma coisa. Eles querendo a mesma coisa, logo, são uma unidade. Nós ainda queremos muito do nosso jeito e muito particular. Uns querem mais, uns querem menos. Uns querem mais o amor, uns querem mais a caridade, outros querem menos. Então nós estamos aqui tentando fazer essa unificação dos sentidos, dos sentimentos. Talvez não seja a palavra correta, mas é essa que me vem à cabeça agora. Mas precisamos entender que fora da caridade não há salvação. Então, isso está claro. Mas por ainda nós duvidarmos, ou por ainda nós estarmos inseguros a respeito da espiritualidade, a gente faz o mínimo. A gente faz até um determinado limite. E aí nós não conseguimos, de fato, entender o que Jesus quer de nós. E aí no livro Fonte Viva, capítulo 86, tem o título Estás doente? E em Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E aí nós voltamos a respeito disso, né? A oração da fé salvará o doente. E aqui ele traz a importância da cura real, da cura do espírito, que é aquela que nós falamos num outro momento. É isso que nós temos que nos importar. Porque muitas vezes nós, de fato, estamos aqui nos cuidando, né? Pelo menos agora, nessa nossa época, nessa nossa era, nós vemos o quão nós estamos dedicados ao exercício físico, né? À alimentação saudável. Antigamente a gente não pensava muito nisso, mas hoje nós pensamos. Hoje nós vamos na academia, entendemos a importância da musculação em todas as idades. Vamos muitas vezes a contragosto, mas vamos. Esse cuidado é estritamente do corpo material, que tem que ter. É a lei da conservação. Se eu me exercito, logo eu quero viver mais. Mas viver mais para quê? Viver mais para viver desapercebido? Viver mais para continuar cometendo os mesmos erros? Porque do mesmo jeito que nós estamos cuidando do nosso físico, estamos cuidando do nosso espiritual também? Porque nós sabemos que as doenças do corpo físico são um reflexo do nosso perispírito.
no nosso espírito que está doente, por algum desregramento que fizemos. Desregramento a terceiros ou a nós mesmos. Então, frente a essa situação nossa em que nós estamos, num planeta onde nós temos aqui a condição de hospital, nós podemos ser aqueles pacientes que não levantam. Nós podemos ser aqueles pacientes igual ao André Luiz, não sei se todos viram o filme do Nosso Lar, né? No qual ele é encaminhado, mas logo ele já quer ir ali nas câmaras de tratamento ajudar, né? Porque ele é médico, então ele sabia como ajudar as pessoas ali, né? Materialmente falando. Mas na hora que ele chegou ali, ele viu que não era daquele jeito, que a medicina terrestre não funcionava ali, que ele precisaria estar equilibrado espiritualmente para poder lidar com outras energias. E é isso que nós precisamos aqui, desse equilíbrio. E eu acho que é interessante essa nossa provocação para que a gente veja o que tem se passado frente aos exercícios do nosso coração. Nosso coração não precisa só de cardio. Cardio no sentido de fazer bicicleta, fazer esteira. Isso é bom também, né? Ajuda a não ter pressão alta. Mas é aqueles exercícios a respeito do perdão, da fraternidade, do amor, não como eu entendo, mas do esforço que eu faço para sentir frente àquilo que Jesus nos ensinou. Esse exercício vale mais que uma caminhada de bicicleta daqui até Araraquara, né? Eu lembro que uma vez eu vim até Matão de bicicleta e queria ter vindo embora de carro, mas não deu, tive que voltar. O que é mais fácil? Perdoar ou fazer esse trajeto ida e volta de bicicleta? Esse trajeto de bicicleta, não é? Mas o que nos está sendo pedido hoje é esse exercício do sentimento. Na verdade, esse pedido está sendo feito há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos nós estamos já em contato. Com quantos anos a gente não está em contato com o cristianismo? Quanto tempo a gente não está em contato com a frase conhece-te a ti mesmo? Está lá mais de 2.500 anos, se não me engano. Sempre está ali, nos rondando. Mas aí, na hora que a gente vai de fato se fazer essa pergunta, a gente às vezes não sabe qual é a resposta. E Kardec questiona Santo Agostinho, ali no Livro dos Espíritos. Porque Kardec falou assim, bom, deixa eu perguntar, porque talvez a maneira que eu sei, né, deve ter alguma melhor. E aí Kardec pergunta assim, qual o meio mais prático e eficaz de a gente vencer as nossas más inclinações? E nessa pergunta Kardec está sendo ali, Santo Agostinho, é o seguinte, eu preciso de uma maneira mais rápida que você tenha aí, a receitinha para que eu de fato entenda e coloque em prática o mais rápido possível. E aí o Santo Agostinho fala assim, fazei o que eu fazia quando vivi. Depois, no final da noite, antes de me deitar, fazer uma revisão a respeito do que eu tinha feito para mim, contra o próximo e contra Deus. Algo mais ou menos nesse sentido. E aí ele fala assim, pedindo auxílio sincero a Deus, ele vai dar a resposta do que a gente tem que fazer os ajustes. E foi assim que ele chegou a se conhecer. E é essa a proposta nossa, dessa noite para a gente, para que a gente faça também. Porque nós teremos
uma resposta. Mas aí, frente a essa resposta, a gente vai ver se a gente quer ou não, de fato, encarar esse desafio. E aí tem uma passagem em Mateus capítulo 15, versículo 11, que diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela. Isso é o que contamina o homem. Então vejam, mais uma vez, uma volta íntima para o nosso sentimento. É nós nos conhecermos o nosso mundo íntimo e ver, peraí, o que eu estou sentindo? Porque nós sabemos que o corpo físico manifesta as vontades do Espírito. Então, a gente já vai ter aí uma noção do que a gente está fazendo, ou do que a gente gostaria de fazer. Mas aí a gente esquece que esse corpo físico, ele foi forjado no mais puro amor, que é o amor de Deus. Foi forjado nesse sentimento que ainda muitos de nós desconhecemos. E aí a gente não cuida. O que acontece quando a gente compra um carro, ou pega o próprio exemplo da bicicleta, e só anda, sem fazer a manutenção devida? Começa a dar problema no pneu, na roda, não troca o óleo do motor para ver o que acontece, não para? É isso que acontece materialmente falando. Agora, voltando para o exemplo do corpo físico, do corpo espiritual, né, se tratando dos sentimentos, para que a gente consiga manter a funcionalidade perfeita do corpo, nós precisamos dessa manutenção. E é justamente essa manutenção do sentimento. Porque se vivermos desavisados, com sentimentos desalinhados ao amor, teremos problemas. E podemos dizer talvez que os problemas que nós temos hoje foram por estarmos caminhando outrora desalinhados. Então necessitamos dessa volta nossa ao nosso próprio íntimo, para que a gente veja, não da nossa maneira, da maneira de Deus. E vendo que a gente tome uma atitude, não uma atitude baseada no que eu acho que é, mas sim no que deve ser. E aí a gente vai se reajustando. Então, frente a essa oportunidade que nós temos de estarmos encarnados, de estarmos aqui em Matão, em Araraquara, com esse conhecimento da doutrina espírita, podendo falar sem nenhum tipo de represália. Imagino que deve ter sido difícil lá em 1930 e 40 falar a respeito da doutrina espírita. Hoje é fácil. Então, se nós estamos falando, vamos nós colocarmos em prática. Que nós veremos que, com o estudo, nós veremos que nós precisaremos ter a nossa fala alinhada com as nossas atitudes. A gente sempre brinca lá em Araraquara, nos nossos grupos de estudo, e aí eu também levo essa provocação para onde eu vou, que é a respeito da religião. Porque hoje nós estamos segregados em turmas, né? Por mais que o Cristo seja o objeto principal, ainda a gente tem ali o catolicismo, a gente tem ali a Umbanda, a gente tem ali o grupo evangélico, tudo da maneira que cada um acha que é. Mas o objeto central é o bem. Não é? E aí, a gente esquece do princípio.
E aí a gente esquece de, muitas vezes, praticar aquilo que a gente fala. E aí a gente chega no amigo e pergunta assim, viu, mas que religião que você é? Aí eu falo assim, mas você não está vendo qual que é a minha religião? Será que através das minhas atitudes no dia a dia você não está vendo qual que é a minha religião? A nossa religião deve ser o amor. Deve ser a paciência com o outro, o carinho, a fraternidade, o amparo, o auxílio. Porque quando nós estivermos alinhados, a gente não vai se preocupar com siglas religiosas. A gente vai se preocupar com o que tem para fazer ainda. Se nós estamos aqui hoje, sendo os braços e as pernas dos Espíritos, o que falta para a gente fazer para que a gente consiga implantar esse reino de amor e caridade aqui no planeta? Porque voltando aqui da origem dos males que está no nosso íntimo, acho que vale uma reflexão a respeito das nossas atitudes como um todo. Ou do que nós estamos fazendo com as nossas possibilidades. A respeito dessa nossa organização física, nós temos aqui os olhos. Quando eu olho para o próximo, o que eu enxergo? Nós temos aqui a boca. O que eu falo aos corações que me procuram? Eu procuro edificar ou eu procuro destruir? Eu procuro falar bem ou procuro falar mal? Temos ainda os braços, as mãos, temos os dedos que nos auxiliam a segurar, a amparar, a fazer a sopa, a buscar a cesta básica. Foi feito para isso, não para apontar os erros dos outros. Vejam que essa é a receita da manutenção do corpo físico. Nós viemos aqui utilizando a tecnologia, viemos de carro. Nos endereçamos a um local para falar de Jesus. Quantas vezes eu estou utilizando todos esses recursos para fazer outras coisas que não condiz com a minha evolução espiritual? São essas perguntas que seria interessante nós levarmos e fazermos a reflexão a respeito de tudo que nos foi dado. Como nós temos utilizado. Mas muitos de nós podem dizer, pô, mas para mim foi dado muito pouco. Fulano, olha lá, fulano tem mais. Mas nós não estamos aqui para falar do outro, a respeito do que tem ou deixa de ter. Nós estamos aqui focados na nossa própria evolução. E aí vem Jesus e diz que apenas o corpo físico basta para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Se nós fizermos o bem, se a nossa preocupação for o bem, todo o resto será acrescentado. Está tranquilo. Está tranquilo, gente. Se Deus falou isso, se Jesus falou, está tranquilo. Então não é necessário nós nos preocuparmos em demasia com as coisas materiais, sendo espíritos imortais. Precisamos aproveitar essa nossa pequena passagem
para que a gente consiga esse equilíbrio. E onde nós estivermos, sermos cristãos de fato. A gente carece de exemplo. A gente carece de seu exemplo. E muitos de nós, acredito que todos nós, 100% de nós, somos referência para alguém. Acredito que seja. Como tem sido essa referência? As pessoas que se inspiram na gente de alguma forma, o que tem visto? E já que nós estamos aqui buscando esse entendimento, ele vem. Ele vem a cada encontro, a cada estudo que é promovido pela casa. E aí a pergunta que fica é: quanto eu tenho assumido isso e colocado, de fato, dentro do meu coração para fazer essas ponderações a respeito do que eu sou e do que eu quero ser? E essas provocações é para que a gente se desacostume. Nós estamos acostumados a estarmos aqui encarnados, acostumados a essa vida que parece única. Quando nós falamos de vidas pretéritas ou vidas futuras, mas a gente às vezes pensa assim: nossa, mas essa é tão minha. Como assim já vivi outros momentos? Né? Porque a gente não lembra e a gente não tem um contato mais material, muitas vezes, com a espiritualidade, às vezes a gente se acostuma. E acostumados que somos, a gente vai meio que acomodando. Quer ver um exemplo de como a gente está acostumado?